todos os traumas não trabalhados. Continua guardando seu traumazinho aí de estimação. Por essas e por outras eu disse, virou homem. Um verdadeiro retrato de Rafael. Exclusivo. O fim de um silêncio. Pela primeira vez, o ator Rafael Cardoso decide falar e contar o seu lado da história. Era final de tarde quando ele chega para o nosso encontro. Jamais havia aceitado passar por questionamentos tão importantes. Rafael aparece acompanhado por uma equipe de profissionais, que inclui um psicólogo, um advogado e assessores. Como é que você define esse momento da sua vida? É um momento de reconstrução, né? Eu acredito. Um acerto de contas com você mesmo. Comigo mesmo. Precisou disso para eu poder sair do buraco. Vamos começar? Bora. O ator está no centro de graves acusações. Violência doméstica, relacionamentos amorosos conturbados, denúncias de agressão, ataques e fúria. E uma vida sob o domínio de drogas pesadas e compulsão sexual. Quem é Rafael Cardoso? Eu sou um homem que quer resgatar a família, viver uma vida tranquila para a minha família que eu tenho, ex-mulher, minha sogra, toda a família do lado de lá. Hoje eu tenho a minha mulher, a Carol, minha filha. Que tipo de imagem você tem hoje? Eu acredito que deu uma manchada, né, no que as pessoas tinham do galã de novela, da família Margarina, né, com a minha ex-esposa, né, aquela família. Em 2013, se casa com a influenciadora e atriz Mariana Bride, com quem tem 2 filhos. Após 16 anos de relacionamento, Rafael e Mariana se separam. Como é que você define os 16 anos de casamento com ela? Foi maravilhoso. Imagina como é que eu não vou achar que é bom ter 2 frutos maravilhosos, que tem 50% dela lá, nos 2. Então só tenho a agradecer. A gente viveu uma história linda nesse momento. Por que você se separou da Mariana Bride? Eu acredito que foram várias intercorrências, né? Que eu errei, ela errou. Você admite que foi infiel? Sim. Muitas vezes? Algumas. Existem inclusive registros nas redes sociais de que você assediava mulheres, inclusive menores de idade, enquanto ele estava casado. Vamos falar sobre isso. Uma atriz de 17 anos expôs mensagens enviadas por você, nas quais você pedia fotos da jovem e confidencialidade. Isso aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Eu não sabia que era menor, tanto que eu falei, me desculpa, e ainda brinquei assim, quando você for maior, se você quiser, você fala comigo. Eu falei assim, porque eu não sabia. Imagina, eu tenho 2 filhas. Como é que você classifica essa sua postura, esse seu gesto? Foi totalmente errada na minha parte, foi um erro sem tamanho, né? Eu ficava muito com isso, aquela coisa sexual descontrolada e mandando mensagem quando eu acordava no outro dia, que eu via aquela lista de pessoas que eu tinha falado, eu falava, nossa, o que eu tô fazendo da vida? Você tinha compulsividade por sexo? Sim. Chegou a dias de eu transar com 5 mulheres diferentes. Você se tratou disso? Tenho me tratado bastante, inclusive. Mariana, ex-esposa, revelou sofrer violência emocional e psicológica e que por isso procurou medidas protetivas. 2 processos distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça, um na vara da família e o outro no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando é que você começou a notar que você começou a se tornar violento, sem limites, pavio curto? Quando eu não queria mais estar casado, né? Eu já não queria mais estar casado e vivendo uma vida de mentira, né? Hoje você tem consciência de que responde a um processo grave de violência doméstica? A maioria dos famosos estão nesse lugar. Muitos já terminaram e outros continuam nesses relacionamentos de mentira. E aí quando termina, eu já falei inúmeras vezes aqui no meu canal, gente, não acredito, a fulana terminou, o fulano terminou. Pois é, era de mentira, mas para vender. Lembram que ele falou lá no início, aquela família Margarina, que é o que vende essa mentira? Todo mundo que quer acreditar, acredita nisso, só que não é verdade.
Sim. E se você for condenado? Se precisar pagar, eu pago. Eu já estou aqui para pedir que entre em um acordo, que a gente consiga ficar bem, assim. Sônia Brigg, jornalista importante do país, sua ex-sogra, te acusa de violência doméstica extrema, praticar abuso patrimonial, psicológico, e que você teria inclusive invadido a casa dela, destruído o carro dela. Como é que você foi capaz disso? Eu entrei na casa dela, né? Que eu morava no mesmo condomínio, e que eu não estava conseguindo ver os meus filhos, né? Então, não tinha medida judicial nenhuma. E eu fui indagar, e fui lá me questionar, né? Tava só o caseiro e a empregada lá. E aí tava perto do carro, aí chutei a sinaleira do carro, quebrou só a sinaleira, não quebrei o carro inteiro, não teve nada disso. A sua ex-sogra, Sônia Brigg, se sente ameaçada por você? Acho que se sentia, né? Acredito que eu venho se sentiu, porque eu vociferei várias coisas, a gente com raiva, né? Quando tá descontrolado, a gente fala várias coisas. Eu tive por muito tempo ela como figura de mãe, eu tive problema do coração, ela me ajudou muito, né? Descobri pós-Covid. E graças a ela você passou pelos exames? Graças a ela, eu não queria... E descobriu que você tinha? Descobri que eu tinha uma fibrose, que eu tenho uma fibrose congênita, hoje eu tive que instalar um desfibrilador interno. E como é que você foi capaz de ameaçar justamente a pessoa que salvou sua vida? Porque eu estava sob efeito, né? De droga. Sob efeito de droga, álcool, por isso que eu digo que não compensa. Por muito tempo eu minimizei o meu problema, né? Minimizei a minha Que problema é esse exatamente? Alcoolismo, adição. Eu não tinha ideia de como funcionava o meu cérebro, né? E eu nunca quis trabalhar isso direito, né? Você usa álcool excessivamente? Usava, não uso mais. Drogas também? Também. Que tipo de droga? Cocaína, grandes quantidades? Grandes quantidades. Você se tornou refém das drogas? Em um dado momento, sim, porque eu não queria pensar no que estava acontecendo comigo. Eu não queria pensar no que estava acontecendo comigo. Lembram no início lá da entrevista? Um acerto de contas com você mesmo. Comigo mesmo. Precisou disso para eu poder sair do buraco. Acerto de contas com ele mesmo. Não existe culpa das drogas, não existe culpa da mulher. Ah não, a culpa é do homem. Não, é acerto de contas com você quando você para pensar sobre o que você está fazendo. Você é o único ou a única responsável por tudo o que acontece na tua vida, quer você queira ou não. Se está acontecendo coisas na sua vida que você não quer, o seu inconsciente está comandando a sua vida. Agora, se está acontecendo coisas na sua vida que você quer, parabéns. Você é o responsável ou a responsável pela sua vida. Nesse momento aqui, ó, nasce um homem. Eu falo que isso aqui é sujeito homem. Botar a cara em rede nacional e assumir todos os erros que ele está assumindo aqui, que traiu, que usava drogas, todas as cagadas que ele fez, e agora ele está cuidando do seu emocional, ouvindo o que ele está pensando, que ele não queria pensar sobre o que estava acontecendo com a vida dele. Isso para mim é sujeito homem. Calma aí, as moças que já foram agredidas, que já tiveram problema. Ele vai deixar de ser o cagalhão que ele era. Agora ele vai construir um homem de verdade. E começa aqui, ó, assumindo os erros. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal que eu falo dos meus relacionamentos, que eu estraguei absolutamente todos os meus relacionamentos, sem tirar nem pôr. A hora que eu bati na terapia culpando as mulheres, eu entendi que a culpa, a responsabilidade era toda minha e não delas. Então as mulheres que já foram agredidas, ouçam isso com todo o amor do mundo. Esse cara vai deixar de ser esse cagalhão. Agora ele vai se tornar um novo homem. Tem muito homem por aí, inclusive às vezes os que as senhoras passaram, que não estão assumindo a responsabilidade. Eles só vão trocar de relacionamento arrumando outras mulheres para poder prejudicar a vida delas e a própria vida deles. As senhoras precisam pensar da mesma forma. Se as senhoras não olharem para o que está acontecendo com as senhoras só vão trocar de relacionamento também. Vai sair de um homem horroroso e vai arrumar outro pior ainda. Continuar.
Quando foi a última vez que você usou drogas? Tem um ano e 2 meses. Rafael Cardoso, você se considera um bom pai? Eu acredito que eu sou um pai maravilhoso, não um bom pai. Você é um bom exemplo para os seus 3 filhos? Hoje eu sou. Exatamente. Hoje ele se torna um bom exemplo para o filho deles. Já ouviram aquele ditado? A palavra convence e o exemplo arrasta? Não adianta só falar. Na internet tem um monte aí falando como deve ser, o que você tem que fazer no relacionamento, e o relacionamento está uma bosta. Abraão, mas eu não voltaria para ele. Quem disse que você tem que voltar para um cara desse? A vida dele é nova daqui para frente. O que ele vai fazer daqui para frente é o que vai fazer a diferença. Você voltar ou não vai da sua consciência, vai de você parar para pensar o que esse homem está fazendo e se você banca estar com esse homem no processo de transformação dele ou não. Se você não quer, tá tudo certo. Sai fora, olha para o que está acontecendo na tua vida para que você se conecte com um homem saudável. Você agrediu a sua ex-esposa? Não. Você agrediu a sua ex-sogra? Não. Você sabe que hoje a justiça determina que você não pode se aproximar delas. Sim. Você tem consciência disso? Você não pode se aproximar delas. Sim. Você espera ser perdoado pela sua ex-mulher, pela sua ex-sogra? Eu espero, né? A gente tem que... Você acha que isso pode acontecer? Eu acredito que todos nós merecemos. Acredito que a gente vai ser família pro resto da vida. O que você diria à sua ex-mulher e à sua ex-sogra? Perdão. Perdão por qualquer erro. Isso é sincero? Do fundo do meu coração, perdão por qualquer tipo de erro que eu tenha cometido, pelas minhas falhas, pela minha falta de habilidade de conseguir lidar com os problemas, né? Falta de habilidade de conseguir lidar com os problemas dele, não com os problemas da esposa, das crianças, das drogas, não. Hoje ele olha para os problemas dele. Senhores e senhoras, olhem para os seus problemas, para depois não ficar na internet aí culpando o outro. Eu não vou citar o nome da bonita aqui, já falei em alguns vídeos, mas acredito que quem me segue aqui sabe do que eu tô falando. Não assume a responsabilidade, tá tentando culpar o ex-marido até hoje e tá ficando cada vez pior. Mas calma, vai chegar uma parte muito boa pra gente falar sobre isso aqui. Eu vejo que isso te emociona muito. Sim. Com a minha falta de habilidade de conseguir falar o que eu estava sentindo, né? De ter explodido nos momentos que eu não queria. Falta de habilidade de falar o que estava sentindo. Eu falei do vídeo da Ana e do Zé Alvarenga, de o cara conseguir expor o que ele está sentindo. Cara, eu vi em outros canais, não é coisa de homem ficar falando o que está sentindo, que o homem tem que ser assim, tem que ser bruto. Ele não falava o que ele estava sentindo. Olha como é que acabou no relacionamento dele, olha como é que acabou a vida dele. E aí ainda tem homens, eu não considero como homem, um cara que diz que, porra, o homem ele tem que ir lá, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ficar com esse negócio de sentimento e falando o que tá sentindo. Não quer? Não tem problema. Essas aqui são as consequências. Senhores, tá ruim, bota pra fora. Vai procurar uma terapia, um profissional que possa te ajudar a entender o que você está sentindo. Assim a gente constrói homens e não os vulgos homens aí, alfa, red pill, que tá cagando na entrada e na saída. E aí é mulheres não querendo se relacionar falando mal de homem, homens não querendo se relacionar falando mal de mulheres. Enfim. Procuradas, Mariana Bride e sua mãe Sônia Bride preferiram não se manifestar. Novas denúncias surgem. Rafael protagoniza outro episódio de violência. A vítima é o gerente de restaurantes João Fernando Brito, 64 anos. 26 de fevereiro de 2024, 10h54 da noite. Rafael chega nesse restaurante. Conversa com o garçom. Aponta e ameaça chegar perto do gerente do estabelecimento. Mas é contido. João percebe e vai em direção a Rafael. De repente, o ator parte para cima. Rafael dá um soco em João. O gerente tenta fugir. Tropeça, cai
e é chutado várias vezes. Você pode escrever o que aconteceu exatamente? Eu estava já bêbado, né, no restaurante e tinha usado droga também. E eu ouvi ele falar algumas coisas e tal, ou achei que eu vi. E fui tirar satisfação com ele. E ele falou um pouco alto, disse que ia me processar. Ouviram o que ele falou? Ele falou coisas ou eu achei que eu ouvi. Ele hoje está fazendo um acerto de contas com ele mesmo quando ele diz: às vezes eu acho que eu ouvi. Ele nem tem certeza. Olha só. E aí eu falei, tu vai processar? E aí perdi a cabeça, acredito eu, né? Isso aí eu nem me lembrava direito. Quem me falou foi meu sobrinho. Um dos garçons era meu amigo, disse que aí eu fui pra cima dele, chutei ele, enfim, corri atrás dele, enfim. Ele disse que você declarou que queria matá-lo. Acho que de maneira... Não sei. Não posso te dizer porque realmente eu não lembro, assim, de verdade, Como é que você pôde chegar a tamanho descontrole? Totalmente desestabilizado emocionalmente. Desestabilizado emocionalmente. Já estava desistindo querendo depressivo, excesso de uso de droga, de tudo, né? Para aqueles que nesse momento desejarem te perguntar, mas não é muito cômodo culpar as drogas pelos seus próprios atos? Cara, seria muito cômodo se eu culpasse só as drogas. Não, tem eu ali também. Tem a prepotência de achar que é maior do que o problema. Tem a prepotência dele se achar maior que o problema. Foi o que eu ouvi nos outros canais aí sobre a Ana e o Zé Alvarenga. Isso é uma prepotência de você achar que você é maior que seus problemas. Você tá cheio de problemas emocionais. E aqui eu falo para os homens, mas não, melhor não falar, engolir aquilo. Dá nisso. A prepotência de achar que é maior do que o problema. Tem a prepotência de não querer ouvir os outros. Lógico, tem todas as falhas de caráter que vinham juntas, né? Nós temos aqui a versão da pessoa que se considera sua vítima. Você pode assistir pra gente saber o que é verdadeiro e o que não é? Para mim, até hoje, é a grande dúvida da minha vida. O que eu fiz para alguém que não conheço, que não proferi palavra alguma, me agredi. Estendi a mão, dei prazer, foi quando ele me puxou e dizia que ia me matar. Que aí foi a minha grande surpresa. E até então eu achava que era uma brincadeira, uma pura brincadeira. Tanto que eu voltei e dei as costas. E eu virei a cabeça na hora que o pizzaiolo me chamou: olha aí, seu João. E eu olhei para o lado e me acertou de raspão na nuca. Me dá dois chutes na barriga. Nisso, quando veio todo mundo do restaurante para me socorrer, ele, não sei se apavorou, se caiu na real e saiu correndo. Foi correndo pro hotel e fugiu. Ele tem razão em dizer tudo isso? Totalmente descontrolado. Totalmente. O cara que foi agredido tem total razão em dizer que ele é culpado. E ele assume. Totalmente. Totalmente, ele tem razão. Tem. Como alguém como você é capaz de chegar a um ato tão extremo assim? Descontrole emocional, uso de droga, bebida. Você não tinha razão nenhuma para fazer isso? Não. Criei. Isso... Você poderia ter matado? Psicótico? Não. Surto psicótico, ouçam. Não acredito que não. A um surto psicótico você define assim? Eu vejo dessa forma, porque é doença, né? Surto psicótico, acontece essas coisas, o cara faz esse tipo de coisa que ele fez, não só com o gerente, como deve ter feito com outras pessoas, e quando a pessoa se dá conta, ela, o que eu fiz? Isso pode ter acontecido no vídeo que eu fiz aqui no meu canal sobre o Igor Pereto. Aquele pessoal que estava envolvido ali, ó, cheio de álcool e drogas na cabeça, fizeram o que fizeram com o Igor Pereto. Quando se dá conta, depois que passa o álcool e a droga, fala: o que a gente fez? Não tira a culpa, não tira a responsabilidade. Fez a cagada? Fiz. Lembra? Não. O problema é seu. O álcool e as drogas influenciaram, agora você vai pagar porque você não deixa de estar errado. Mas ele está aqui, ó, assumindo a responsabilidade. É uma doença que eu acabei adquirindo. E... Que doença é essa? Doença de adição, da compulsividade. Adicção, vício. Né? Isso é muito típico dos neurodivergentes, né, que eu faço parte, né, eu tenho a condição de superdotação. Superdotação. Agora, olha essa pergunta que o Cabrini vai fazer, que é muito interessante. Essa dotação. Mas aí entra uma contradição.
Um superdotado é um ser que tem uma inteligência superior à média. Não. Como alguém que tem uma média superior à inteligência não consegue se controlar? Aí que tá, Cabrini. Não é contradição. Tem muito superdotado que não sabe lidar com a superdotação. Ele usa a extrema inteligência que ele tem para fazer o mal, para fazer tudo errado. Vou nem falar quem é a bonita que tá fazendo isso. Pensa numa mulher inteligente. Só que ela é tão inteligente que ela beira a burrice. Ao invés de ela usar toda essa inteligência dela para fortalecer mais a imagem dela, favorecer mais a ela, não. Ela tá tentando usar isso contra o ex-marido e a maior prejudicada tá sendo ela. Superdotada essa mulher, ela é incrível, só que ela não sabe usar a inteligência dela ao seu favor. Ela usa contra os outros. É o que eu falo sobre o narcisista. Eles são altamente inteligentes, mas eles não sabem usar essa inteligência ao seu favor. Porque a parte emocional do superdotado é totalmente é mais sensível. Porque não trabalha da Você não consegue enxergar isso com a sua inteligência? Eu não sabia. E aí o Cabrini usa aqui, você não conseguir... É tipo uma opinião minha, tá? Não tô julgando aqui e criticando o Cabrini. Você não conseguiu ver isso com a sua inteligência? É subestimar a inteligência do cara. Tipo, mas você não é superdotado? Você não é super inteligente? Como é que você não conseguiu ver isso? Não consegue ver. Além de não conseguir ver, não significa que superdotação e inteligência seja só pra coisa boa. Aquele cara de sucesso absurdo, multimilionário, porque ele é super inteligente. Não, a gente tem aos montes aí espalhados no mundo de pessoas super inteligentes, mas usando essa inteligência pro lado mal, pro lado errado. Fica a dica aí, Cabrini. 5 meses depois, Rafael paga uma multa de 2 salários mínimos. O caso é arquivado pelo Ministério Público. Eu estou diante de um agressor? De maneira alguma. Eu cometi o erro de agredir. Mas isso aconteceu? Aconteceu. Mas hoje não mais, porque eu estou fazendo tratamento psicológico. Estou cuidando do meu lado espiritual. Estou cuidando da minha saúde, né, do meu processo, do meu funcionamento mental. Rafael, você é uma pessoa preconceituosa? De maneira alguma. Então por que na sua rede social em 2023 você compartilhou uma publicação homofóbica concordando com o Nego Di, que criticava o uso de cropped por João Guilherme, dizendo que tal tipo de roupa era pouca vergonha e que o ator gostava de dar, não vou repetir a palavra. Esse episódio o Nego Di pediu para eu repostar ele. Ele falou, reposta pra nós. Ele sempre pediu pra eu repostar coisas deles. Eu falei, tá sacaneando lá e tal, eu dei risada. E eu não vi até o final o vídeo. Nisso. Um parênteses aqui sobre conexão, que eu falo muito isso. Quem era o Rafael Cardoso antigamente? Tudo que vocês viram aqui. Quem era o Nego Di? O que aconteceu com o Nego Di? Não vou falar aqui, quem conhece sabe. Conexão perfeita. Nesse momento você foi preconceituoso? Sim, agi com preconceito até mesmo porque estava na dia. Mas, cara, eu estava em adição ativa, eu estava lá. Drogas. Chamaram pelas drogas, você fica homofóbico? O que? Não, de maneira alguma. Nesse momento você ficou? Eu nem percebi o teor de todo o negócio. Você reconhece que errou? Completamente. Que ofendeu pessoas? Completamente. Afinal, como ele chegou até aqui? Rafael nasce em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e dá os primeiros passos rumo ao sucesso em um campo de futebol. Tudo parecia perfeito, mas aos 11 anos, uma notícia abala a família. Sua mãe, Rose, morre 51 dias após descobrir um câncer de pâncreas. O que mais se marcou nesse período? Minha memória apagou, né? Além da conexão dele com o Nego Di, a minha conexão com ele, como eu já disse nos outros vídeos, com quem eu me conecto. Quem já está no meu canal aqui há mais tempo vai saber. Abusadores, traidores, homens horrorosos, eu me conecto com eles, porque eu já tive nesse lugar. Hoje a minha conexão, o senhor Rafael Cardoso, é esse assumir a responsabilidade. Minha memória apagou as memórias que eu tinha com ela, assim. Eu tenho 3, 4 memórias mais fortes, assim. Eu acho, para não
para não sofrer, o meu cérebro ele cortou. Você tinha uma ligação muito forte com a morte. E do momento do diagnóstico para a morte foi tudo muito rápido. Foi muito rápido, eu não consigo me lembrar assim, direito das coisas, me lembro de me despedindo dela no hospital. Isso marcou muito a sua vida? Eu não chorei, né? Eu não chorava. E depois, enfim, depois comecei a soltar, né? Demorou um tempo, depois dos 15 anos, assim, mas tive com certeza uma revolta, né? Nessa mesma época, seu irmão mais velho mergulha nas drogas. Como é que as drogas entraram na sua vida? Espirrei. É humano. O meu irmão, ele começou a usar droga com 13, 14 anos, por aí, né? E você? Eu comecei com uns 15, uns 16, depois que eu saí do futebol e tal, aí comecei a beber, aí depois de beber, aí começou, né, com maconha, aí depois meu irmão acabou se envolvendo com as coisas e eu achei cocaína em casa, aí começou cocaína com 17. Falei isso num vídeo, vou deixar aqui também para vocês sobre a neuroplasticidade. Quando você é jovem e começa com o uso de substância, pornografia, o que a neuroplasticidade faz com o seu cérebro? Torna você cada vez melhor. Então, quando começa na adolescência com coisa ruim, na vida adulta você vai se tornar horroroso. Uma pessoa muito ruim, desde muito novo, se propôs a fazer porcaria, virou um adulto e se tornou um adulto porcaria. Agora tá cuidando. Aí comecei a beber, aí depois de beber, aí começou, né, com maconha. Aí depois, meu irmão acabou se envolvendo com as coisas e eu achei cocaína em casa, aí começou cocaína com 17. Uma carreira de sucesso, 18 novelas, muitas como protagonista. Filmes. Ídolo, galã. Tudo isso ruiu e ele não pode culpar ninguém, além dele próprio. Você se tornou rico como ator? Sim. E joguei tudo fora. Você não pode reclamar da sua carreira? Não. E você jogou tudo isso fora? Sim. Sim, também por conta da adição de tudo. Eu falei. Você reconhece que mereceu a sua demissão? Sim, eu acho que não da maneira que foi, mas sim. Qual foi a questão principal da sua demissão? Eu não cumpri com o meu trabalho. Né? Por que você não conseguiu cumprir com o seu trabalho? Porque eu estava num processo de adição ativa, depressão. Né? Eu estava num processo tão destrutivo e com uma depressão tão profunda que soltei tudo, né? Todos os traumas assim não trabalhados foram um estopim assim para daquele buraco, né? Todos os traumas não trabalhados. Continua guardando o seu traumazinho aí de estimação. Aí você vai ver o problemão. Lá de trás da mãe. Hoje o advogado Luiz Antônio Nunes e o psicólogo terapeuta Jean Alessandro são seus principais alicerces. O que o senhor vai procurar demonstrar? A verdade. Qual é a verdade? Houve momentos em que ele se destemperou, porém, a verdade é que ele, em momento algum, agrediu Mariana, em momento algum, agrediu Sônia e muito menos os seus filhos menores. E o seu trabalho é conseguir controlar essas emoções do Rafael? Exatamente, sim. A gente está fazendo um trabalho onde ele está conseguindo canalizar as energias dele. Ele tem episódios de desequilíbrio. Até que ponto isso pode voltar a aparecer? A gente é suscetível a isso em qualquer... Essa é a sua luta. Qualquer ser humano é suscetível a isso. Gravem isso. Não é tipo, agora resolveu, nunca mais ele tem. Não só o Rafael, como qualquer pessoa. Guardem. Ele está ciente? Sim, ele está ciente dos gatilhos que podem tirar ele da temperança, digamos assim. Agora, o que ele precisa fazer, Rafael Cardoso? Controlar o seu ambiente. Antes, ele era controlado pelo ambiente. Agora, ele vai precisar controlar o próprio ambiente. Antes, a droga controlava ele, a bebida alcoólica controlava ele, a compulsão por sexo controlava ele. E ali tem gatilhos que levam ele para esse lugar. Hoje, com esse exame de consciência e a terapia que ele está fazendo, ele consegue identificar os gatilhos. Opa, isso aqui me leva para lá.
E aí eles têm um trabalho, uma terapia de exposição, eu não sei como esse psicólogo aqui trabalha, para quê? Para que ele não deixe esse gatilho disparar, porque se disparar, ele tem todas essas conexões neurais que vão levar ele para esse lugar novamente. Prestes a completar 40 anos, Rafael Cardoso convive com medos e tentativas de reconstrução. Ele sabe que apagar o passado é impossível. Resta procurar não ser mais refém dele. Sinceramente, você acha que merece ser perdoado pelas pessoas às quais você feriu? Eu acho que eu não fiz nada que não possa ser remediado. Quem nunca errou na vida? Quem não estou minimizando meu erro, não estou diminuindo minha culpa de qualquer coisa, minha responsabilidade. Mas por que eu não mereceria? Rafael Cardoso tem... Ser perdoado não significa, como eu disse lá no início do vídeo, voltar a conviver. E agora então eu vou voltar para ele. Não, perdoei, entendi todos os erros dele, mas você só vai conseguir fazer isso, perdoar o outro, à medida em que você se perdoar. Se a senhora ou o senhor estiverem feridos, vocês não conseguem perdoar o outro. Vocês não conseguem olhar para o outro sem julgamento. Vocês vão olhar a partir da dor de vocês. E aí fica impossível perdoar. Quando você entende e assume a responsabilidade de que você também tem erros, e esses erros te levaram a se conectar com ele ou com qualquer outra pessoa abusadora, aí vocês vão entender. Eu tive a minha parcela, ele teve a dele. Agora segue em paz e eu vou seguir em paz. Escolha o que é melhor para você, não o que determinam que você tenha que fazer. Até que ponto eu devo acreditar que você está curado? Eu nunca vou estar curado, porque não tem cura para adição. Não tem cura? Hoje a medicina não trabalha com cura para nada, porque foi o que eu falei dessas conexões neurais que todo ser humano tem, elas estão ali. Quando você trabalha na terapia, um exemplo didático é como se essas conexões fossem desfeitas, desconectadas, mas elas estão ali. Se você volta para aquele ambiente tóxico, essas conexões voltam a se ligar e aí você volta para aquele mesmo lugar. Exemplo, o câncer. Tem gente que se cura do câncer. É comportamento. Eu já falei sobre isso aqui no canal. A pessoa mudou o comportamento, o câncer perde a função. Se a pessoa repetir o comportamento, o câncer volta. Essas conexões voltam, todas as células voltam e vocês já sabem qual é o triste fim. Então isso vale para qualquer tipo de comportamento, seja adicção, seja compulsão sexual, por comida, qualquer tipo de vício que você tenha, se você não controlar o seu ambiente, a sua mente e fazer uma terapia, você só vai trocar um vício por outro. Já falei isso aqui. Até que ponto eu devo acreditar que você não representa mais uma ameaça à sociedade? A garantia é o meu compromisso de querer viver, E eu sei que se eu errar de novo, eu não vou mais ter outra oportunidade nessa terra aqui. Isso aqui eu discordo, Rafael. Por que você não pode errar de novo? Claro que você não pode errar nas mesmas coisas. Não se puna caso o senhor erre novamente. Isso vale para todos vocês que me assistem aqui. O que você quer que as pessoas saibam de fato? Que eu assumo totalmente qualquer tipo de erro que eu tive, Eu sei a minha responsabilidade pelos meus atos. E que hoje não tem mais espaço para esse tipo de coisa na minha vida, Essa ponte de construção do novo exemplo, eu estou ressignificando esses erros, estou ressignificando esses traumas, para isso, para eu conseguir realmente transformar isso em uma nova casa, um novo alicerce, um novo momento de vida, assim. Por essas e por outras eu disse, virou homem. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e até o próximo vídeo.